Oi, eu sou a Nath, professora e contadora de histórias. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou fazer a leitura do livro Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro, de Glenn Greenleaf, da editora Companhia das Letrinhas. Vamos lá? 4 crianças estavam sentadas em volta de uma mesa em uma cozinha pequena. 2 meninos e suas irmãs mais novas. Na ponta da mesa estava uma figura assustadora, com uma capa preta. O rosto dela estava escondido por um capuz. Só aparecia um nariz pontudo. Lá fora, do lado da porta, estava a foice. Era a morte. Ela respirava com dificuldade, soltando chiados, mas as crianças não estavam com medo. Elas só estavam tristes. No andar de cima, a avó delas estava doente, de cama. Era ela que a figura tinha vindo buscar. As crianças sabiam, e por isso mesmo tentavam ganhar tempo. Já que também sabiam que a morte não era amiga da noite, e ela teria que voltar para o mesmo reino antes do sol nascer. Talvez a gente consiga fazer ela perder a hora. Daí, ela vai ter que ir embora sem a vovó. Foi o que as crianças pensaram. Era por isso que estavam servindo café para a morte. E toda vez que a morte acabava uma xícara, o menino mais velho se aproximava com bulha. Mais um golinho, senhora? Ele perguntava simpático. A morte aceitava, pois adorava café. Ela bebia seu cafezinho, sempre forte e escuro como a noite. E muito tempo se passou desse jeito, até que a morte finalmente ficou satisfeita e não quis mais café. Ela pôs a mão ossuda por cima da xícara, sinalizando que estava pronta para levantar. Mas bem nessa hora, a menorzinha das meninas, a que até ali tinha ficado apenas olhando, segurou a mão da morte e disse, com seu tom de voz emocionado e triste: Dona Morte, por que a nossa vovó tem que morrer? Se ela é a pessoa que a gente mais ama nesse mundo. Tem gente que diz que o coração da morte é seco e preto, como um pedaço de carvão. Mas não é verdade. Embaixo daquela capa, o coração dela é bem vermelho, como o pôr do sol mais lindo do mundo. E o que faz ela bater é um amor imenso pela vida. A morte ficou ali, sentada, olhando para o nada, porque também estava triste com aquela situação. E aí contou a seguinte história para as crianças. Há muito tempo atrás, tanto tempo que só eu consigo lembrar, existiam 2 irmãos que moravam na mesma casa. Um se chamava Sofrimento e o outro Desconsolo. Era uma dupla bem sofrida mesmo. Eles eram a tristeza em pessoa e arrastavam os pés para lá e para cá todo santo dia. Um mais desanimado que o outro, um mais triste e fechado que o outro. Eles moravam em um vale que o sol nunca iluminava. O vale era cercado por montanhas. Mas no alto dessas montanhas moravam 2 irmãs. Uma se chamava Alegria e a outra Risada. E vocês podem acreditar que elas eram o exato oposto dos irmãos. E podem acreditar que cada dia da vida das 2 irmãs era um dia de sol e felicidade. Era mesmo, mas ainda assim as 2 sentiam falta de alguma coisa. Elas não sabiam direito o que era. Por causa disso, não conseguiam aproveitar toda aquela sorte que tinham. Como vocês devem ter adivinhado, nem preciso dizer que um dia as irmãs encontraram com os 2 irmãos. O sofrimento e a alegria se apaixonaram, e a mesma coisa aconteceu com o desconsolo e a risada. Eles logo descobriram que um não podia ficar sem o outro. O casamento duplo foi uma festa bem grande, e logo depois, cada casal foi para sua casa. As casas, claro, ficavam no meio do caminho, para o topo da montanha. Assim, ninguém ficaria longe da família. De vez em quando, eles desciam para visitar os pais do sofrimento e do desconsolo. E outras vezes subiam para ver a mãe e o pai da alegria e da risada. E os 4 viveram até ficarem bem velhinhos. Quando o desconsolo morreu, a risada morreu no mesmo dia. E a mesmíssima coisa aconteceu com a alegria e o sofrimento. Foram tão felizes juntos
que um não podia viver sem o outro. A morte, com seus olhos fundos, encarou a menina mais nova e fez careta, que na verdade era um sorriso acolhedor. É a mesma coisa com a vida e com a morte, disse ela. Que valor a gente daria à vida se não existisse a morte? E será que alguém ia querer tanto a luz do dia se a noite não viesse de vez em quando? Quem ficaria feliz com o sol se nunca chovesse? As 4 crianças se olharam, angustiadas. Talvez elas não tivessem entendido a história do mesmo jeito que a morte, mas sabiam que ela estava certa. A morte então levantou, passou a mão na cabeça da menina mais velha, saiu da cozinha com passos pesados e foi até a escada. O menino mais novo olhou pela janela. Ele viu que o sol estava quase nascendo e pensou que ainda daria tempo de impedir a morte. Mas o irmão mais velho não deixou. Não, ele disse. A gente não pode interferir nos caminhos da vida. Logo depois, eles ouviram uma janela abrir no andar de cima e a voz da morte lá no quarto da vovó. Voa, alma, ela disse. Quando as crianças subiram até o quarto, a avó estava morta. A janela continuava aberta e as cortinas brancas balançavam com o vento. A morte estava parada ao pé da cama. Ela olhou as crianças e disse: Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Então, desceu a escada e desapareceu. O sofrimento das crianças foi grande, mas elas não esqueceram das palavras da morte, que sempre foram um consolo. E cada vez que eles abriam a janela, pensavam na avó e deixavam o vento vir fazer carinho em seus rostos, porque assim sentiam que ela ainda estava ali. E essa leitura eu dedico à minha avó Anália, que nos deixou no mês passado. Ó, eu te amo e muito obrigada por tudo.